Graça e paz, alegria novamente estarmos na casa do nosso Deus para cultuar o teu santo nome. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Louvado seja porque tu nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para cultuar o teu nome e agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. O Senhor tem derramado bênçãos e mais bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor tem nos dado, às vezes, o privilégio, Senhor, de ter o alimento, ter as vestes, meu Pai. E também, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas angústias, porque tudo isso nos faz crescer e aproximar mais de Ti, Senhor. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração neste momento, meu Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Nós estaremos entoando o hino de número 172. Nos fala também das chuvas de bênçãos que temos recebido do nosso Deus. 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos bem quentes trazendo chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênção, chuvas de bênçãos do céu. Já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de
Rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Já recebemos, outras rogamos a Deus. Hino de número 93. 93. O solo da firmeza da fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Firmados no Senhor, se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Minha vida vasta é muito real, abrigo traz do temporal, ao me cercar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ecoar, irei com ele me encontrar, e com os salmos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Agora nós teremos a oportunidade de entregar as nossas ofertas, nossos dízimos. Nós também, essa semana, fizemos o recolhimento do Natal Missionário. Foi arrecadado R$ 700,49. Louvado seja, esse dinheiro foi depositado para as missões e será enviado para os missionários. Muitos deles em terras distantes. E essa arrecadação que é feita no Brasil e todo pela SAF Nacional, ele é encaminhado às missões, para que possa auxiliar aos missionários que moram distantes, às vezes uma roupa, um alimento melhor que possa comprar, e eles recebem da missão, mas às vezes é aquele salário fixo ali. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de arrecadar aqui, cada irmão contribuiu para esse dinheiro ser enviado às missões. Hino de número 295. 295.
Vamos colocar em pé, vamos cantar esse hino. Peraí, perdão. 297, perdão, tá? 297. Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar, e do céu de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Esse dia é quando os mortos hão da voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Meu mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas consolo vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua casa de oração, Senhor. Te agradeço porque nós podemos ter este privilégio, ó Pai. Nós podemos estar aqui livremente, Senhor. Eu te peço, esteja abençoando agora a vida do pastor que vai estar falando da Tua palavra, que o Senhor possa dar sabedoria ao Teu servo, Senhor. E que o Senhor também possa nos dar sabedoria para que nós possamos aprender e entender e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17.
Convido os irmãos a se colocarem em pé, façamos juntos a leitura desses 2 versículos, incluindo o título do texto. Leiamos o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Podeis assentar. Irmãos, alguém disse que a epístola de Paulo aos Romanos é o pico da montanha do Everest da Bíblia. Se a leitura da Bíblia desde o começo de Gênesis, passando pelos livros da lei, os livros históricos, os proféticos, e aí vai caminhando, né, os evangelhos, é a escalada do Everest. Quando chega em Romanos, nós atingimos o pico, dizem alguns comentaristas. E se a epístola aos Romanos é o ponto máximo das Escrituras, o capítulo 8 de Romanos, então, é o Everest da epístola aos Romanos. Quando a gente chega no capítulo 8, a gente fica deslumbrado de tantas coisas maravilhosas. E já trouxemos aqui uma mensagem semana passada a respeito do capítulo 8, nos versos 31 a 39, aquele texto tão consolador. Hoje me ocorreu trazer para os irmãos esses 2 versículos, que são o tema desta epístola de Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo começa dizendo, aqui no nosso texto, que ele não se envergonha do evangelho. Por que ele fala assim? Porque certamente nós sabemos que Atenas era a capital dos homens cultos, para ali concorriam vários filósofos. Até o capítulo 17 de Atos nos fala de uma visita que Paulo faz ali, e faz aquela pregação no meio dos filósofos, epicureus, estoicos. Corinto também era um lugar em que muitos filósofos, para o qual muitos filósofos iam, Éfeso, e certamente Roma. E Paulo, então, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, mesmo diante das mentes mais cultas, dos oradores mais destacados. Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. E ele pregava o evangelho corajosamente, né, com todo o seu empenho, destemidamente, na certeza de que estava anunciando as maiores verdades, né, as maiores preciosidades, independente de quem estivesse ouvindo. Paulo não tem vergonha do evangelho. Eu quero enfatizar aqui, então, o que é este evangelho do qual Paulo não se envergonha. Irmãos, o evangelho, a grosso modo, a gente pode dizer que é a Bíblia toda. O evangelho começa em Gênesis, porque ali em Gênesis nós temos a narrativa da criação. Em Gênesis nós temos a queda dos nossos primeiros pais, capítulo 3, e por causa da queda, o afastamento de Deus, né, a morte espiritual, como consequência a morte física e também a morte eterna, a condenação. Se a gente rasgar as primeiras páginas de Gênesis, nós anulamos o resto da Bíblia. Se nós não pudermos aceitar as primeiras páginas de Gênesis, então nós não podemos aceitar nada das Escrituras. Ou a Bíblia é um todo, ou se a gente fragmentá-la, ela não é a Bíblia. Então o Evangelho começa por ali e vai percorrendo
Quem está acostumado a ler a Bíblia, né, já tem uma familiaridade com os livros da Bíblia e com a beleza dos seus livros, vai percebendo que ao longo do Antigo Testamento Deus vai preparando um povo para o ponto máximo da sua revelação, que é Jesus Cristo. Quando chega na plenitude do tempo, no momento apropriado, e isso avaliado pelo próprio Deus, Jesus aparece no cenário da história humana como um homem. Aí nós temos os evangelhos, 4 evangelhos, registrando os feitos de Cristo, seus ensinamentos. Como é gostoso ler os evangelhos. Pois no livro de Atos nós temos a história da igreja, a igreja se desenvolvendo, enfrentando suas lutas, perseguições e espalhando o evangelho mesmo em meio às dificuldades. Depois nós nos deparamos com as cartas dos apóstolos, especialmente de Paulo, que escreveu quase metade, ou mais de metade do Novo Testamento, 13 cartas. E a Bíblia termina com o Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, das promessas de vitória da Igreja de Cristo. Então o Evangelho envolve toda a Bíblia. O Evangelho significa, portanto, irmãos, pensar em algumas verdades básicas. Deus é o Criador. Deus nos criou, nós seres humanos, como a sua criação principal, a sua imagem e semelhança. Mas o pecado nos afastou de Deus. O Evangelho significa estas coisas e causou a nossa morte física e eterna. Todos os nossos problemas são por causa do nosso pecado. Deus resolveu o nosso problema, porque somente Deus poderia fazê-lo, enviando Jesus Cristo como homem, que cumpriu por nós a lei de Deus de maneira perfeita, coisa que nós não conseguiríamos jamais cumprir. Jesus fez isto e entregou a sua vida na cruz, morreu ali, sofreu a maior de todas as dores que alguém pode experimentar neste mundo, porque a dor de Cristo não foi só a dor física de um crucificado, que era terrível por si só, mas foi a dor moral, a dor na alma, quando Jesus ali assumiu a culpa dos nossos pecados e experimentou o horror, o inferno na cruz, para que nós crentes não fôssemos para lá, para o inferno. E o Evangelho também nos ensina que nós precisamos reconhecer estas verdades e reconhecer que somos pecadores e que por nós mesmos nós não podemos prover a nossa salvação de forma alguma. Nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. O Evangelho significa também que Jesus ressuscitou dos mortos, subiu para o céu, está à direita do Pai, de lá ele intercede, ele continua intercedendo pela sua igreja, uma vez que ele fez isso enquanto estava aqui, ele continua intercedendo, diz a Bíblia. O Evangelho significa que Jesus vai voltar uma segunda vez para levar na sua companhia os crentes, os que o esperam, os que o aguardam a Jesus para a sua salvação. Então, irmãos, quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, ele está falando de todas estas coisas. Tem pessoas que se envergonham do Evangelho, acham o Evangelho ultrapassado, ou simples demais, simplista demais, e eles preferem se apegar às filosofias dos homens, que julgam sábios. Mas o apóstolo Paulo está disposto a fazer essa afirmação e a pregar este evangelho. E ele fez isto, mesmo ali em Roma, assegurado que toda a guarda pretoriana ouviu a pregação do evangelho, deste evangelho, através do apóstolo Paulo. Então, irmãos, Paulo diz isso, não me envergonho do Evangelho, e ele vai mais além, ele diz aqui, ele traz um argumento, por que ele não se envergonha?
ele diz, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, esse que nós acabamos de resumidamente aqui fazer referência a ele, é o poder de Deus para salvar pecadores. Interessante, né? O método de Deus, o meio de Deus salvar é este, não há outro. A salvação é em Cristo, só Jesus salva. E Paulo diz aqui que salva não é o mundo inteiro, não. Ele salva todo aquele que crê. Independente de cor da pele, de grau de cultura, de posição econômica, de raça, ele salva todo aquele que crê. Mas quem não crê neste evangelho, nessa simplicidade do evangelho, como apresentado nas Escrituras, então este não tem salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, salvação, o homem precisa disso, por causa do seu problema moral diante de Deus, que nenhuma outra sugestão ou artifício humano pode resolver o problema do homem a não ser Cristo. Ele salva. E não é a salvação, irmãos, segundo a palavra de Deus, não é uma mera possibilidade para o crente, em absoluto, é uma garantia. Como nós já vimos aqui em várias outras oportunidades, aonde deve estar apoiada a nossa segurança de salvação, a nossa certeza de vida eterna. Não é no meu sentimento, mas é na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas interessante então que ele diz que ele salva todo aquele que crê, todo aquele que exerce fé, confiança na obra de Cristo. E nós também já afirmamos aqui em outras oportunidades, e até recentes, que existe dois tipos de fé. Uma fé histórica, é aquele mero assentimento de que Jesus veio, a pessoa acredita na história, mas não passa disso. E a fé genuína, a fé salvadora, aquela em que a pessoa acredita não apenas nos fatos históricos como narrados nas Escrituras, mas ele se entrega a eles. Ele se compromete com esses fatos, ele confia na obra de Cristo, de tal maneira que isso desce para a sua vida, e na sua vida isso faz diferença. No dia a dia isso é notado, é perceptível na vida do crente que é salvo e daquele que apenas acredita nos relatos da história e nada mais. Estamos cercados de pessoas muito religiosas, que têm suas crenças, mas infelizmente a maioria delas ignorantes quanto ao que ensina a palavra de Deus. Elas também oferecem um tipo de adoração, mas uma adoração desprovida de conhecimento da Bíblia. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Nós precisamos de conhecer a Bíblia para saber, Zé Roberto, o ensino verdadeiro a respeito de Deus, quem é Deus. Do contrário, nós fabricaremos deuses para nós e adoraremos falsos deuses. Nós precisamos do conhecimento da Bíblia, porque a nossa fé não é uma fé cega, ela não se apoia no escuro, ela está baseada em informações, em fatos históricos, ela tem sustentação. Quando alguém me pergunta em que eu acredito, eu digo para ela e mostro a base da minha fé. Então, irmãos, é uma diferença acentuada entre aquele que crê salvadoramente, tem uma fé genuína em Cristo, e aquele que apenas acredita nos fatos, na história, mas isso não desce para a sua vida. Esse não é salvo ainda.
Esse não experimentou a conversão, o novo nascimento, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É a fé genuína. E mais, a gente precisa entender também, e o Evangelho também nos ensina isso, que essa fé genuína que salva o pecador, ela é um dom de Deus. É verdade que quem crê somos nós, Deus não crê para nós. Nós é que precisamos exercer essa fé que salva. Mas até mesmo essa fé genuína é dom de Deus. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Muita gente lê a Bíblia e tem um certo conhecimento dela, e às vezes até, muitos podem até ter mais conhecimento do que nós, por serem tão dedicados à leitura, mas há uma diferença entre apenas ter conhecimento e crer nessas verdades. Então essa fé genuína que leva a pessoa a abraçar o Evangelho, confiar nele, se entregar a ele e proclamá-lo como fazia o apóstolo Paulo, é obra de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, o pecador não vem a esta fé. Ainda que nós criemos os nossos filhos nesta doutrina desde pequenos, e aqui muitos de nós fizemos isto e fazemos isto, ainda assim a nossa fé e esse conhecimento por si só não levará os nossos filhos, nem nossos netos, à conversão genuína. É preciso de uma ação especial do Espírito Santo no coração deles, para que eles também tomem uma decisão, para que eles sejam crentes no Senhor Jesus. Vejam como a coisa é. Então não basta nós educarmos os nossos filhos no caminho certo, é preciso que além disso, Deus na sua misericórdia mude o coração dos nossos filhos, opere neles a regeneração, o novo nascimento. Em outras palavras, que o Espírito Santo aplique ao coração deles essas verdades que eles aprenderam, que eles sabem de cor. Mas se o Espírito Santo não trabalhar neles, nossos filhos não serão crentes salvadoramente, apenas crerão, mas isso não fará diferença nas suas vidas. Paulo está dizendo, eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para livrar do inferno todo aquele que crê, independente de qualquer coisa, se seja rico ou pobre. Se ele crê verdadeiramente, ele sabe da sua condição de dependência total de Deus. Porque, irmãos, se nós tivermos conhecimento desta carta de Romanos, nós temos um bom conhecimento da Bíblia, porque Paulo aqui interpretou a Bíblia para nós. Havia um homem chamado João Crisóstomo, um dos pais da igreja, um grande orador. Ele lia toda semana a epístola de Paulo aos Romanos. Toda semana ele fazia a leitura desta carta. Então, irmãos, para que essas verdades aqui expostas possam entrar no nosso coração e fazer a gente sentir a genuína experiência espiritual que está embutida aqui nesses ensinamentos, é preciso uma obra de Deus para que a gente creia. Eu fico impressionado quando chega aqui no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo, depois de descortinar tantas belezas, tantas coisas extraordinárias, ele não consegue fazer outra coisa, ele não consegue avançar mais a não ser cantar, louvar. Porque quando a gente canta, a gente está expressando através dessas frases bem escolhidas, como nós cantamos aqui através dos hinos. Isso aqui está resumido nestas frases, nesses versos, aquilo que nós entendemos. Tem muita coisa embutida nestas frases. Então, aqui nestas frases de Paulo, ele canta isso. Ó profundidade da riqueza, no verso 33 de Romanos 11. O título que aparece aqui é a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Paulo não consegue avançar mais sem fazer uma pausa. Ó profundidade da riqueza.
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, os de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, veja como Paulo rende aqui toda o louvor, né, e honra e glória a Deus. Por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ô irmãos, quem experimenta a fé salvadora, nasce de novo. Ao ler essas promessas que estão aqui na carta aos Romanos, sem dúvida ele é levado a cantar com o apóstolo Paulo, né? A exclamar como Paulo e a cantar os hinos que nós cantamos. Uma tendência que a gente tem, eu percebo isso até na minha própria vida, irmãos, é que por causa da rotina na vida cristã, de ler as mesmas coisas, às vezes cantar os mesmos hinos tantas vezes, né? Cantamos aqui hoje hinos que a gente já cantou tantas vezes. É a tendência de a gente fazer isto mecanicamente, sem pensar no que nós estamos falando. Em outras palavras, essas coisas não nos afetarem mais, não nos atingirem mais, não mexerem mais conosco. E eu percebo a distração que a gente tem, né? Quantas coisas nos distraem, tiram o nosso foco. Hoje mesmo, enquanto eu estava lendo um comentário desse texto, eu levantei cedo, estava estudando para trazer algumas coisas aqui para os irmãos. Eu tive que parar várias vezes na minha leitura para orar, porque a distração tomava conta de mim. Graças a Deus eu já aprendi isso. Às vezes eu estou lendo e eu começo a pensar em outras coisas, e eu acabo de ler o parágrafo e não ficou absolutamente nada. E eu falo, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu volto, eu releio. E começo a ler de novo e eu percebo que pensamento noutra direção começa a tomar conta do meu coração. Eu paro de novo. Às vezes tem que parar por um tempo razoável e orar. Deus, me ajuda a me concentrar aqui na Tua palavra. Tem coisas distraindo a minha cabeça, o meu coração. Às vezes a gente vai cantar aqui, irmãos, a nossa cabeça está tão longe, né? Pensando em tantos desafios, em tantas coisas que a gente tem para administrar, que a gente canta, né? Mas absolutamente não passou nada no nosso coração, na nossa mente, daquilo que nós estamos cantando. Em outras palavras, não nos afetou em nada. Isso não é louvor. Certamente não é. Porque o louvor tem que sair do nosso coração. Isso é parecido com aquela reza mecânica que a pessoa faz, né? Uma vez, duas, três, as pessoas estão ali mecanicamente, mas em absoluto não atingiu em nada, né? É como uma oração que às vezes você faz, mas o coração não está ali. Isso não é adoração, isso não é culto. E todos nós, eu tenho absoluta certeza, cometemos este pecado, esta falha, este erro de estarmos aqui em corpo, né? Mas a mente, o espírito nosso, nossa cabeça está fora. Muito mais aqui no nosso templo, que é muito perto da rua, e os ruídos muitas vezes distraem a gente, né? Parece que eu desviei do meu assunto, mas não. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para o fato de que esta fé genuína envolve também uma reflexão constante na nossa vida. Examinai-vos a vós mesmos, se de fato estáis na fé. Provai-vos. Nós não gostamos muito disso, de examinar a nós mesmos. É mais fácil examinar os outros, né? Mas quantas vezes nós examinamos os outros e a nossa vida que está precisando mais ainda de um severo julgamento diante de Deus. Porque a nossa tendência é transportar para os outros aquelas falhas que nós estamos nelas. E queremos vê-las nos outros. Quem sabe para empanar um pouco nossa falta.
Devemos ser severos nesse sentido de olhar para nós mesmos, renovar o nosso compromisso com Deus, né? Pedir a Deus que avive a nossa fé, porque eu creio que nós somos crentes no Senhor Jesus, já fizemos esta confissão, mas temos que cuidar para que, irmãos, a gente não venha cair numa rotina em que a nossa adoração, a nossa leitura, né, não produz efeito mais na nossa vida. Estudantes de teologia, então, correm um risco muito grande, porque eu constantemente tenho que estar aqui trazendo para os irmãos uma palavra, mas eu confesso para os irmãos que quando eu vou trazer alguma coisa aqui que ela não tocou o meu coração, aí não é bom, né? Venho com muita dificuldade, orando a Deus, pedindo misericórdia a Deus, porque é preciso tocar o meu coração. Às vezes eu não consigo dormir de noite pensando no que pregar, e peço a Luzia para orar por mim, para que Deus me dê uma palavra que mexa comigo primeiro, para eu trazer para os irmãos. Eu acho interessante o Spurgeon, ele dizia que alguém perguntou para ele como é que ele conseguia pregar daquela maneira, aí a resposta dele foi a seguinte: é que a igreja está constantemente orando por mim. E eu já falei para a igreja, são palavras dele, que no dia em que vocês pararem de orar por mim, vocês me avisem, porque eu não prego mais. Interessante, né? Estou falando isso para os irmãos verem como que a nossa vida espiritual precisa constantemente de ser regada, ser alimentada constantemente pela leitura da palavra de Deus, ou um bom livro de teologia. Ontem eu terminei de ler um livro, O Conhecimento de Deus, já presenteei alguns aqui com este livro, que também muito precioso, me edificou bastante, li pela terceira vez, né? Então, irmãos, Paulo não tem vergonha deste evangelho, ele o anuncia em meio a qualquer ambiente, né? Porque ele tem convicção de que ele é o poder de Deus para salvar. Salvar quem? Todo aquele que crê. E aí ele fala de uma ordem que primeiro do judeu e depois do grego. Por que o judeu primeiro? Porque o evangelho veio por meio dos judeus. Jesus era judeu, né? Deus escolheu esse povo através do qual viria a sua revelação. Então, primeiro, o judeu tem essa preferência nesse sentido, de ouvir o evangelho, mas também do grego. Quem são os gregos? Aqui são todos os outros povos, estamos incluídos nesse grupo. A salvação primeiro foi oferecida a eles e depois passou a ser oferecida para outros povos e chegou até nós pela graça de Deus, né? Para a salvação do judeu primeiro e depois do grego. E Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Veja, a fé no começo e a fé no fim. É pela fé, que é dom de Deus, como está escrito, e Paulo tirou isso aqui de Abacuque, do livro de Abacuque. Está escrito o quê? Que o justo viverá por fé, que a pessoa que é justificada por Deus, ela é perdoada dos seus pecados, e isso é por meio da fé. Fé em quê? No evangelho de Cristo, neste evangelho, nestas boas novas, na obra de Cristo. O justo vai viver, terá a vida eterna, terá o perdão dos seus pecados, única e exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Isso aqui nos humilha por completo. Não há glória para nós, não há mérito em nós, o mérito é de Cristo. O nosso papel é crer na obra dele, na obra de Cristo, colocar a nossa confiança no que Jesus realizou por nós. E isso deve determinar uma mudança radical na nossa vida, como ele desenvolve no capítulo 6, né? Como permaneceremos nós no pecado? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O crente deve se considerar, portanto, morto para pecar, mas vivo para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, essa palavra
quero deixar para os irmãos nesta manhã. Talvez você pergunte, mas qual é a aplicação? A aplicação é esta: nós que temos fé em Jesus, fé salvadora, temos que louvá-lo constantemente por essa obra maravilhosa que ele realizou na nossa vida em fazer de nós crentes no Senhor Jesus, na sua palavra. E mais, também devemos anunciar este evangelho com intrepidez, com humildade, com intrepidez ao mesmo tempo, na dependência do Espírito Santo. Seja lá quem for que estiver diante de nós, ou rico ou pobre, ou doutor ou analfabeto, não importa o seu título, sua posição, na sua alma ele é dependente de Deus como qualquer outro, e ele precisa do evangelho. Isso eu admiro no apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas, no meio dos doutores, das mentes consideradas as mais capazes da terra. Paulo anunciou o quê? Que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador de todas as coisas, que Deus vai um dia trazer tudo em julgamento, e que ele ressuscitou Jesus, e que eles precisam de Cristo para a salvação. Paulo pregou isso ali. Este é o evangelho que salva. Paulo diz, eu não tenho vergonha dele. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente não seja tímidos ao anunciar o evangelho salvador de Cristo, na sua simplicidade, mas como ele é ensinado nas Escrituras, sem rodeios, com amor no coração, desejando que aquele que nos escute, está nos escutando, venha ao conhecimento, a entrega desse evangelho, né? Se entregar a ele. Deus, na dependência de que Deus infunde no coração dele esta fé que salva o pecador, né? E assim continuemos a orar pelos nossos filhos, pelos nossos conhecidos, por aqueles que vêm aqui nos visitar na igreja, para que Deus tenha misericórdia e o evangelho possa, né, entrar no coração deles e possa nascer ali uma fé verdadeira em Cristo que salva o pecador, né? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa manhã, que Deus a aplique ao nosso coração, né? Em nome de Jesus. Fiquemos em pé para a gente orar. Quem aniversaria essa semana? A Sandra. E a Yasmin? Muito bem. Então nós vamos orar pelos aniversariantes, a irmã Sandra, a Yasmin e os nossos irmãos Greimar e o Greinei, né? Eu quero aqui também agradecer àqueles que têm nos escutado, né, através das redes sociais. Esses dias eu fui ali na padaria, Samuel, e uma jovem falou assim, ô pastor, eu ouvi a pregação ontem, que vocês fizeram lá, fez muito bem para a minha vida, o presbítero Samuel colocou lá, mandou para mim, e eu perguntei, qual é o seu nome? Ela falou, eu me chamo Carla. Eu não conhecia não, Samuel deve conhecer depois. Então eu agradeci ela, falei, continua ouvindo. Então tem pessoas, né, escutando a nossa pregação, a gente agradece essa audiência, e vamos orar por eles, né, para que, não vindo aqui, mas ouvindo lá, a palavra de Deus possa achar lugar nos seus corações, né? O evangelho tem poder de transformar as pessoas, né? Vamos orar então ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez neste dia, nesta manhã, por nos trazer aqui novamente, por poder nos dar o privilégio de cantar ao Senhor, muitas vezes os mesmos hinos, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, ao cantá-los, possamos meditar na letra, na mensagem que eles deixam, a fim de que a gente não faça isso mecanicamente, para que isso possa nos continuar edificando como fez outras vezes. Ó Deus, obrigado por ouvirmos a Tua palavra, por levantar servos no passado que nos deixaram esta mensagem de salvação, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Nos ajude, ó Deus, a não nos envergonharmos do Evangelho, ó Deus, a proclamarmos esta palavra salvadora, que é o Evangelho de Cristo, sempre que tivermos a oportunidade.
e ao mesmo tempo evidenciar na nossa vida que nós somos deste povo, salvos pelo Senhor, ó Deus, que não apenas cremos nos fatos históricos, mas temos uma fé genuína, nos comprometemos com este evangelho. Ó Deus, que as pessoas possam ver isso na nossa vida, que isso possa alimentar a nossa vida, Pai querido, essas promessas benditas. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, de maneira especial, os aniversariantes da nossa igreja esta semana, a irmã Sandra, a pequena Yasmin, também o Greimar e o Greinei. Oramos por estas vidas, te agradecendo por mais um aninho, por mais um ano que o Senhor concedeu aos nossos irmãos. Renova as forças, ó Deus, continue dando saúde e abençoando os nossos irmãos, mantendo sempre na tua presença. Abençoe também, ó Deus, aqueles que nos escutam através das redes sociais, onde essa palavra chegar, onde ela tem chegado, que o Senhor abençoe estas vidas para que haja transformação, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Abençoe esta igreja, o nosso dia, que possamos voltar à noite, Senhor, se estiver nos teus planos, se o Senhor nos permitir, para adorarmos o Senhor novamente. O que é tão pouco, o Senhor merece que nós o adoremos constantemente. Nos ajude a retornar aqui hoje, Senhor, para louvar mais o teu nome, para ouvir mais uma porção da tua palavra e para falarmos mais com o Senhor, agradecendo por tantas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém.